Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus gracioso, Deus bondoso, Deus generoso. Nós agradecemos muito por essa oportunidade maravilhosa de estarmos começando a exposição na primeira carta aos Tessalonicenses. Abençoe grandemente os ouvintes, a começar de mim, que o teu Espírito possa verdadeiramente mudar a nossa conduta e santificar para a glória e honra do teu nome. Nós oramos, agradecidos por essa oportunidade singular, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo conheceu a cidade de Tessalônica na segunda viagem missionária, logo após ter sido açoitado em Filipos, passando uma noite na prisão lá, onde houve a conversão e o batismo do carcereiro e a sua casa. E também de Lídia, onde lá em Filipos, na casa dela, foi estabelecida a primeira igreja da Europa. Então depois ele veio conhecer a cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Era uma cidade grande. Lá havia um importante porto marítimo, a cidade era próspera, situada estrategicamente, onde passava ali a Via Ignácia, que era a estrada principal que ligava Roma ao Oriente. E como Tessalônica era um importante centro comercial, cujo lugar recorria pessoas de várias nacionalidades, a trabalho ali no comércio, e onde tinha comércio próspero, atraía judeu. E por isso em Tessalônica havia uma população judaica bastante considerável. Havia uma sinagoga dos judeus que era atraente aos pagãos gregos que estavam desencantados com suas várias religiões. Onde Paulo escreveu essa carta? Quase certamente foi lá em Corinto, onde ficou no mínimo 1 ano e meio, e isso no ano de 51, 52 dessa nossa era. Quanto à autoria, é-nos dito que os autores são Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas, por causa da forma latina do grego, Silas, assim como Epáfras, no grego, é Epafrodito, no latim. Saulo, no grego, significa Paulo, em latim. Como a gente não sabe com precisão qual a contribuição que Silas e Timóteo deram nessa carta, é melhor nós entendermos que Paulo incluiu o nome dos evangelistas, como incluímos o nome dos filhos e das nossas esposas nas cartas em que escrevemos. Hoje em dia é difícil escrevermos cartas por causa do correio eletrônico, dos e-mails, mas antigamente nós incluíamos nossos filhos e mulher quando escrevíamos carta. Quando Paulo diz a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, para nós é normal lermos essa expressão, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mas para um judeu ouvir que Jesus é o Senhor com o mesmo termo usado para o nome próprio hebreu de Deus, Yahvé, traduzido pela Septuaginta, Kyrios, que substitui o tetragrama Yahvé, isso era demais para um judeu. Jesus é claramente compreendido aqui como sendo a suprema segunda pessoa da Trindade no mesmo pé de igualdade em poder e glória com Deus Pai Todo-Poderoso. Claramente a Trindade começa a aparecer nessa carta de Paulo e veremos mais nitidamente nos versículos 3 a 5. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, também aparece muito claro a doutrina da Trindade. Finalmente, no versículo 1, ele saúda, graça e paz a vós outros. A graça é um dos atributos mais excelentes das perfeições do ser de Deus. É um favor que se estende a inimigos. Paz, no grego, eirene, Paulo combina essa expressão paz que remete à saudação dos judeus e dos gregos, porque usa a palavra grega eirene empregada na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica e tão utilizada pelos judeus shalom, encerrando muito mais do que os judeus e gregos imaginavam, a fim de que eles experimentassem essa paz de Deus como fruto do Espírito Santo.
Então, Shalom foi traduzido na Septuaginta como Eirene. Nos versículos 2 e 3, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É comum Paulo começar suas cartas com uma oração de gratidão a Deus pelas igrejas. Ele tinha várias razões e vários motivos para orar e dar graças a Deus pelos tessalonicenses. Aqui é nos dito 3 virtudes dos tessalonicenses. A primeira é a operosidade da fé que eles tinham, a abnegação do amor deles e a firmeza da esperança que eles tinham também nesse texto. Aqui no versículo 2, quando Paulo diz, dando sempre graças a Deus por todos vós, por que ele se utiliza dessas palavras de adoração, louvor e ações de graça? Porque há 3 gerúndios nesse texto. Mencionando-vos, no versículo 2, recordando-nos, no versículo 3, e reconhecendo, no versículo 4, que se Deus quiser, vamos considerá-lo depois. Portanto, essas 3 formas nominais do verbo mencionar, recordar e reconhecer é a causa da gratidão de Paulo pela igreja dos Tessalonicenses. Observe o conteúdo da oração de Paulo. A quem ele ora? Por quem ele ora? Quando ele ora? E pelo que ele ora? A quem ele ora? A Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. William Hendrickson disse, talvez os 3 oravam em conjunto, com escalas nos horários. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra, nem mudança de variação. Devemos sempre recordar as bênçãos materiais e espirituais que nossos irmãos recebem da parte de Deus. É legítimo expressarmos a nossa gratidão a Deus pelos outros irmãos. Então ele ora a quem? A Deus. Por quem Paulo ora? No início do versículo 2 nós lemos, dando sempre graças a Deus por todos vós, até mesmo os que davam mais trabalho na igreja. Por todas as pessoas da igreja Paulo orava. Os que mais apresentavam problemas na igreja, pela totalidade da igreja, os que não apresentavam problemas na igreja, cada um dos membros, indistintamente, como pai que tem algum filho mais problemático do que o outro. Então Paulo orava pela totalidade da igreja de Tessalônica. Quando o apóstolo Paulo orava? Sempre, sem cessar. Era costume dos judeus separar 3 momentos de oração diária, onde eles interrompiam as suas atividades. É bem possível que o Paulo fizesse os judeus lembrar essas orações. Havia uma sinagoga dos judeus em Tessalônica muito apreciada pelos gentios. Mas pode ser que Paulo tivesse a intenção de transmitir o exercício da disciplina e a frequência da oração. Em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele disse, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. No capítulo 5, versículo 17 dessa carta, ele diz, orai sem cessar. Devemos sempre suplicar continuamente, sempre colocando diante de Deus na nossa vida, nossa gratidão pela graça e misericórdia dele. Portanto, Paulo ora a Deus, ora por toda a igreja, sem exceção e sempre, sem cessar. Pelo que Paulo ora? Paulo recordava as virtudes dos membros da igreja de Tessalônica e em como o evangelho vinha avançando. Lemos no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas eram as grandes virtudes da igreja. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança dela. Aqui é-nos apresentada a famosa tríade de virtudes cristãs mencionadas em várias passagens nas Escrituras. A fé, a esperança e o amor. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança.
Aqui nessa carta mesmo, no capítulo 5, versículo 8, nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete da esperança da salvação. Colossenses 1, versículos 4 e 5 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Hebreus, no capítulo 10, diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, e consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus, então, aparece também, Hebreus capítulo 10, essa tríade. Mas a passagem clássica está em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Portanto, Paulo ora por essa tríade de virtudes que a igreja apresentava. Quando Paulo diz operosidade da fé, a igreja não demonstrava uma fé intelectual apenas, com palavras e sem obras, uma fé morta, desarraigada, fé igual à dos demônios, mas uma fé adornada com as obras. Por abnegação do vosso amor, Paulo não se refere aqui ao amor sentimental, romântico, como vemos nos filmes, nas novelas, mas é amor ágape, amor sacrificial, aquele amor agape no grego. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quer dizer, é o amor agape. Efésios 5,25 diz: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Também é o amor agape que aparece nessas passagens. É amor que se dá, é amor abnegado. No grego, a palavra amor apresenta várias palavras. Eros, relacionado ao erotismo, filéu, relacionado ao amor social, estorguê tem ligação com o amor familiar, filadelfia, amor fraternal, mas a palavra aqui é abnegação do vosso amor, agape, amor de Deus que envolve renúncia e mortificação. A igreja se sacrificava para amar. Finalmente, a última virtude que aparece nessa tríade é a firmeza da vossa esperança. A igreja vinha sofrendo muita tribulação, dita no versículo 6. A palavra eupidós para firmeza, traduzida aqui, não dá a ideia de passividade, resignação estoica, que sofre quieto, mas firme, persistente, perseverante nas doutrinas, combatendo a heresia. No capítulo 2, versículo 13, eles receberam a pregação de Paulo como de fato era a própria palavra de Deus. Então a igreja era firme nas doutrinas de Paulo e não arredava pé. No tocante às doutrinas de Paulo, ela era firme. Apenas para concluir, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que estivemos aqui considerando. A primeira é quando Paulo afirmou a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, não devemos pensar em igreja se não houver uma união mística ou orgânica entre os crentes e a Trindade. A igreja não é uma organização, não é instituição, entidade, sociedade, associação, mas é uma união misteriosa de todos os que foram objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, pelo poder iluminador do Espírito Santo. Portanto, a igreja não é uma instituição humana, mas é uma criação divina. A sua natureza é simbolizada pelo corpo, ramos de uma oliveira, ramos da videira, concidadãos dos santos, família de Deus, novo homem criado, a noiva de Cristo, etc. Tudo isso ilustra a origem da igreja. Não é uma associação, mas há uma união vital e inseparável da Trindade com o seu povo. Que bênção pertencer a essa instituição divina, a essa criação de Deus, a esse novo homem criado, descrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 15. A segunda lição diz respeito ao caráter universal da igreja. É descrito em Atos capítulo 17, versículo 4, que os tipos de membros da igreja de Tessalônica foram persuadidos alguns judeus, numerosos gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Esses eram os tipos de membros da igreja.
A igreja era variada, colorida, estendida a todos os tipos de pessoas do mundo inteiro. Apocalipse 5:9 diz, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Cristo Jesus cessa aquela forma nacional de Deus salvar o seu povo e agora a salvação é para os negros, brancos, amarelos e vermelhos e, portanto, todos os tipos de pessoas. Em terceiro lugar, a oração frequente, sem cessar, é a expressão legítima e devida da nossa gratidão, bem como dar graças a Deus pelos nossos irmãos. Devemos ter a prática das nossas orações, de interceder pelos irmãos e dar graças pelas virtudes cristãs, que no nosso texto é a fé operosa, o amor abnegado e a firmeza da esperança em Cristo Jesus que eles tinham. Que Deus nos dê a graça de percebermos que oramos muito pouco e dediquemos mais à oração. Em quarto lugar, fé, esperança e amor, esta tríade de virtudes cristãs, fruto da graça de Deus, é característica de um verdadeiro cristão. Elas são atributos fundamentais, essenciais da igreja. Por trás das obras, do labor, do serviço, é necessário estar presente esta tríade da fé, do amor e da esperança. Caso contrário, cairemos no legalismo e ativismo. Pode haver muito labor, mas que não procede de fé. Pode haver muito trabalho sem amor, muito serviço sem esperança. Paulo não agradece a Deus por qualquer ato de abnegação, qualquer ato de amor, qualquer ato de esperança da igreja. Essa tríade contém qualidades qualificadas de um cristão verdadeiro. E para concluir, eu quero sinceramente agradecer a Deus pela vida dos ouvintes e desejo que esta tríade de virtudes cresça mais e mais na vida dos irmãos. Desejo aos ouvintes graça e paz. Desejo saúde, prosperidade materiais, mas sinceramente a graça e a paz. Que os ouvintes experimentem mais e mais desse favor imerecido de Deus, que através dessa graça flua essa bênção preciosa que é a paz de Deus. A certeza de termos sido reconciliados com Deus, o bem-estar espiritual daqueles que estão em um relacionamento correto com o seu Criador. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.